Ruth e Boaz, um casamento bem conturbado, bem complexo, esse shidur entre essas duas pessoas do passado e que tantas personalidades, almas especiais saíram dessa relação, desse casamento entre a Ruth e o Boaz. Desse relacionamento acabou saindo o rei Davi e posteriormente toda a dinastia da casa do Davi, e o propósito final é para chegar na alma do Mashiach, que vai redimir o mundo todo, um redentor que vai vir da casa do David. E é isso que veremos hoje, como que foi realmente esse casamento entre a Ruth e o Boaz. Já falamos nas últimas duas aulas sobre a história do livro de Ruth, falamos sobre Golias e o rei Davi, como que os dois eram descendentes das duas irmãs, da Orpá e da Ruth, que as duas eram moabitas do povo de Moab, que não eram povo, não faziam parte do povo judeu, pelo contrário, eles eram antissemitas, antijudeus. E contamos como que a Ruth abraçou a Naami, a sua sogra, no judaísmo e acabou virando uma grande personalidade. E a Orpá deu aquele beijo, foi embora, e ela acabou sendo a mãe do Golias, que guerreou anos depois com o David. E falamos na última aula como que a Ruth vem junto com a Naami, a sua sogra, para Israel, e ali eles se deparam, ela se encontra, se reencontra, a Naami se reencontra com o seu parente, com seu cunhado, talvez seu sobrinho, que era o Boaz. Como explicamos, que o falecido marido da Naami, que se chamava Elimelech, ele tinha um irmão que se chamava Salmão, que teve um filho que se chamava Boaz. Então aqui nós vemos que o Boaz e a Naami, eles eram primos, e na verdade ela também era a prima do Boaz. E falamos como que a Ruth, ela foi de uma forma extremamente recatada e educada, sem querer pedir por esmola, sem ter que arrecadar dinheiro. Ela foi até o campo e pegou aquelas espigas, o leket, o shikha, aquelas espigas e aqueles feixes que ficaram abandonados para trás, que ela tinha todo o direito. E quando Boaz, ele viu a Ruth, ele ficou apaixonado por ela, ele viu a beleza dela, mas viu quão recatada ela era e quão bela ela era. Então ele começou a dar uma atenção especial para a Ruth, dar comida a mais, dar uns presentinhos a mais. E assim terminamos a última aula. Estamos aqui no meio do capítulo 2, no final do capítulo 2 do livro de Ruth. E a Megilat Ruth nos fala o seguinte: Vatomer Naami lekalata. Naami, ela vira para sua nora, para Ruth, e fala: Baruch hu Lashem. Abençoado é ele para Deus. Ele que seria Boaz, que te deu toda essa comida, que te deu aqueles 21 quilos de grãos de cevada, porque Deus não abandonou a sua bondade nem com os vivos e nem com os mortos. Nem com os vivos, que sou eu e você,
E os mortos, meu falecido marido, e o teu falecido marido, que era meu filho. Então a Naomi, ela fala, saiba que este Boaz, Karovlan, ele é, na verdade, um parente nosso, como eu falei, um primo, um sobrinho, e ele também é o nosso Goel, é o nosso, aquela pessoa que pode nos redimir. Não sei se a palavra é redimir, ou redentor, como explicaremos mais para frente o que significa essa questão, que ele poderia nos redimir. Vamos deixar daqui um pouquinho mais para frente. Então a Ruth, a Moabita, ela fala para a sogra, realmente, ele falou para mim, o Boaz falou para mim, para que eu trabalhasse com os rapazes, que eu ficasse próximo dos rapazes, até que acabasse a colheita. E a Naomi, ela responde para ela, para Ruth, ela fala, muito bem, minha filha, vai e saia com as moças, com as servas, com as empregadas, com as escravas, mas que ninguém do campo encoste em você. Interessante. Nós falamos no capítulo anterior que o Boaz falou para Ruth, fique com as moças para que os rapazes não encostem em você. E agora a Ruth, ela fala, ele me falou, fique com os rapazes. E logo na sequência a Ruth corrige ela, a Naomi corrige ela e fala, não, fique com as moças e não com os rapazes. É interessante porque essa troca, será que a Ruth se confundiu? Mas sendo que a Ruth acabou de se converter ao judaísmo, e ela veio de um povo promíscuo, de um povo que não tem a separação entre homens e mulheres, o respeito pelo homem, o respeito pela mulher, é tudo misturado, não existe questão de tzniut, de recato, o que existe no judaísmo, então ali é tudo misturado. Então para ela ficar com os rapazes, com as moças, é tudo igual, por isso que ela falou disso. Vem o Boaz, falou para ela, você fique com as moças, porque aqui no judaísmo, na sinagoga, para você poder rezar, tem uma mechitzá, uma divisória entre os homens e as mulheres, para não perder a atenção, para você conseguir se concentrar na reza e não ficar pensando nas mulheres, não é para você ficar olhando para as mulheres. O problema são os homens, não as mulheres. Os homens não conseguem se concentrar. Talvez as mulheres também não consigam, mas tem divisória. E é importante essa divisória. Você não pode rezar numa sinagoga que não tem essa mechitzá, uma divisória como essa. Então a Naomi, ela fala para Ruth, não, minha querida, não, minha filha, você vai ficar junto com as moças e não com os rapazes, porque aqui no judaísmo não é da forma que você nasceu, que você aprendeu lá com a tua família, que é tudo misturado, que é tudo junto, festa junto, dança junto, e não tem divisórias. É importante você saber que homem com homem, mulher com mulher. Então você, continua a Naomi falando, então você deve ficar com as moças do Boaz para colher até que acabe a colheita da cevada e depois a colheita do trigo. E daí, depois disso, você realmente vai poder voltar para casa. E aqui é interessante que ela falou a colheita da cevada e a colheita do trigo, porque existem 3 meses de trabalho entre a colheita da cevada até acabar a colheita do trigo. Por que 3 meses? E assim é a lei judaica. Uma pessoa, uma mulher que se converteu, para ela poder casar, ela tem que esperar 3 meses. Porque talvez ela esteja grávida de uma pessoa antes da conversão. Uma mulher que se divorciou, para ela casar com outro homem, ela tem que esperar pelo menos 3 meses. Porque talvez ela esteja grávida do primeiro. E você vai acabar se confundindo se esse bebê, esse filho, é filho do primeiro ou do segundo marido. E assim também,
uma mulher viúva. Se o primeiro marido morreu, ela tem que esperar 3 meses para poder casar com uma segunda pessoa, com o segundo homem. E aqui começamos o capítulo 3. E o capítulo 3 fala o seguinte: Vatomer lá Naami Hamotá. Falou para ela, Naami, a sua sogra: minha filha, Alova Keshlach Manoach Asharetavlach. Você não tem que procurar um descanso para você, algo que vai ser bom para você. Então, saiba, deixa eu só te lembrar, que o Boaz é nosso conhecido. O Boaz é aquele que pode nos redimir. O Boaz é o nosso parente. Ele é o meu sobrinho, ele é o meu primo. Então, aquele que você está trabalhando para ele, na verdade, ele é nosso parente. E ele está lá trabalhando no campo da cevada, nos feixes da cevada, nos grãos, no depósito dos grãos de cevada. Então escuta aqui que eu vou te orientar, minha querida nora, Ruth. Verachatzta, você deve se lavar, e você deve passar óleos, quer dizer, passar desodorante ou maquiagem que tem algum cheiro gostoso, e coloque uma roupa bonita sobre si, e vá e desça até esse local onde que tem os grãos de cevada. E você não deve aparecer perante nenhum homem até que o Boaz vai acabar de comer e de beber. Você não pode ninguém pode ficar sabendo de nada. Porque tem 2 lugares. Tem o campo, que é a separação dos grãos, e tem o depósito dos próprios grãos. E continua a Naomi falando para Nora: quando ele deitar, já vai ser de noite, então porque não tem problema nenhum de você ir para o campo, porque todo mundo te conhece, já está tantos meses trabalhando naquele campo, então problema nenhum. Mas você vai fazer de uma forma, você vai entrar de fininho, para que ninguém perceba que você ficou por lá. Descubra qual que é a tenda dele, aonde que ele mora. Então, quando que ele deitar, vai atrás da tenda dele. E quando ele adormecer, entre na tenda dele, senta na cama dele, o bata vigilita margilotav. Vai lá e descubra os pés dele e deite do lado dos pés dele. E daí o resto é resto. O resto disso, ele vai te orientar o que você deve fazer. O que fazer depois disso, ele vai te orientar. E a Ruth fala para a sogra: tudo que você me falar, eu vou seguir exatamente. E ela fez isso. Ela desceu para o local da colheita, lugar dos grãos, e ela fez exatamente o que a sogra orientou. Então o Boaz ele comeu, o Boaz ele bebeu, estava satisfeito, ele foi até a tenda dele, até a caminha dele, deitou e foi dormir. Vatavó Balat, e ela veio meio que de fininho, escondida, e ela foi lá, descobriu as pernas dele, e ela deitou do lado da cama dele, na cama dele, do lado das pernas dele. Ele estava dormindo. Quando que foi meia-noite, e ele acordou, ele se assustou, porque ele viu que as pernas estavam descobertas, e que tinha uma mulher deitada, e ele, assim, deu um berro, ele ficou muito assustado. E uma mulher, de repente, no meio do meu lado. Só lembrando que falamos que quando a Ruth chegou, meses atrás, a mulher do Boaz havia falecido, e ele estava no meio do enterro da sua primeira mulher. Então Boaz ele vira para Ruth e fala: Miat, quem é você? E ela falou: Anochi Ruth amatecha,
eu sou a Ruth, a sua serva. Por favor, estenda as tuas, o teu casaco, as tuas asas sobre a tua serva, porque você é o meu redentor, você é aquele que pode me redimir. Iremos explicar daqui a pouco o que significa me redimir. Quando Boaz entendeu que quem estava do lado, quem estava na cama, era a Ruth, ele falou, Bruchá at Lashem, abençoado você para Deus, minha filha, Heitavta chazdech acharon min harishon. A tua bondade, essa última tua bondade, essa bondade por última que você está fazendo comigo, é maior do que a tua primeira bondade. Deixa eu só gravar essa frase. Heitavta chazdech acharon min harishon. Que você não foi atrás dos jovens, de nenhum outro jovem, se rico ou pobre. Eu estou feliz que você está aqui. E agora, minha filha, não tenha medo, não tenhas medo. Tudo o que você falar, tudo que você me pedir, eu vou fazer para você. Porque você sabe que todo mundo sabe, aqui, no nosso povo, que você é um Eshet Chayil, que você é uma mulher de muito valor, uma mulher valiosa. E agora, realmente, eu gostaria de casar com você. Só que tem um problema aqui. O problema é, eu sou um Goel, eu posso te redimir, eu posso ser um redentor, mas existe um outro redentor, uma outra pessoa que vinha antes do que mim, que vinha antes do que eu, que é mais próxima, que deveria fazer essa redição, este redimir antes do que eu. Durma aqui à noite e na manhã seguinte eu vou falar com aquela pessoa. Se ele te redimir, ótimo, você estará redimida por ele. Ou seja, você vai casar com aquela outra pessoa. Mas se ele não desejar te redimir, então eu vou te redimir. Viva Deus! Por favor, minha querida, fique aqui até a manhã seguinte. Então ela deita do lado dos pés dele até a manhã seguinte, e de manhã cedinho eles acordaram, e ele orientou ela que ninguém ficasse sabendo de nada, pegou o casaco dela, colocou lá 6 espigas de cevada, e falou para ela que ela fosse embora e que ninguém soubesse dessa história toda. E ela volta até a sogra, e daí ela chega até a sogra, e a Naomi pergunta para ela, então alguém está escrevendo que é Naomi. Podemos falar Naomi, mas podemos falar da forma que está escrito aqui, Naomi. Não está escrito aqui Naomi, está escrito aqui Komat, Naomi. Tudo bem, mas podemos falar também Naomi. Então ela chega até a sogra e ela fala, quem é você, minha filha? Quer dizer, aonde você estava? O que aconteceu com você? E ela contou para a sogra tudo o que aconteceu, que ela foi, que ela se encontrou, o que ele falou, o que ela falou. E ele me deu essas cevadas porque ele não queria que eu fosse para casa de mão abanando, que eu fosse para casa sem nenhuma comida para você, para mim. E daí a Naomi, ela fala para Ruth, sente-se, minha querida, minha filha, até que nós saibamos qual que é o desvendar dessa situação, o que devemos fazer e o que ele vai responder para você. E assim termina o capítulo 3. Muito bom. Na última aula, nós falamos a questão da reencarnação. Na última aula, nós falamos de 3 casamentos que acabaram se reencarnando.
era a filha de Lot, que teve uma relação com o pai e teve um filho. Então a filha de Lot se reencarnou na Tamar, que acabou casando, tendo uma relação com o sogro, que era Yehudá. E depois essa alma acabou se reencarnando na própria Ruth. E também falamos que o Lot entrou na alma de Yehudá, e Yehudá depois no próprio Boaz. O que significa um Goel? Um Goel, nesse contexto, um Goel, alguém que vai redimir, um redentor. Porque existe na Torá duas leis que se chamam Ibum e Halitza. Ibum seria chamado de levirato, se eu não me engano. Ibum significa o seguinte: tem um homem que era casado com uma mulher. Então vamos falar aqui, o Reuven era casado com a Raquel. E o Reuven, ele morreu sem ter filhos com a Raquel. E o Reuven, ele tinha vários irmãos. Então a Torá nos ensina e obriga o primeiro irmão, se ele ainda for solteiro, casar com a viúva, casar com a Raquel. Então, se ele tinha um irmão que era o Shimon, então o Shimon ele tem que casar com a Raquel. Não é um casamento normal. Esse casamento é chamado de Ibum. Seria um casamento já feito dos céus, ou, em outras palavras, seria um casamento automático. No momento que o homem faleceu, automaticamente o seu irmão ele já é meio que casado com aquela moça, com aquela viúva, com a sua cunhada. Que o nome dela é Yevamá, certo? Yevamá é essa mulher que perdeu o marido e ela tem agora um cunhado que deveria casar com ela. E fala a Torá, essa é uma mitzvah extremamente importante. Por quê? Porque sendo que o primeiro homem, o Reuven, morreu sem deixar frutos, sem deixar filhos, no momento que o irmão casar e tiver um filho, a Torá fala que o nome daquele garoto vai ser o nome do falecido que não é o pai dele, quer dizer, seria o primeiro marido da sua mãe, e ele vai ser o herdeiro das posses que pertenciam ao falecido. E na verdade, explicam nossos sábios que esse garoto, essa criança que vai nascer, ele é um Gilgul, ele é uma reencarnação daquele homem que faleceu. Então, Yavam e Yevamá, Yibum, o levirato. Então, temos esse casamento que se chama Yibum, a mulher viúva se chama Yevamá, e o homem que vai casar com ela, que seria o seu cunhado, se chama Yavam. E aquela criança, ela substitui aquele homem falecido, ela tem o nome daquele homem falecido, e ele é uma continuação de alma e financeira daquele homem que faleceu. Isso seria o correto, de pegar a alma do falecido e trazer aqui de volta para a Terra. Através do quê? Através daquela criança. O que acontece se eles não querem se casar? O que acontece se aquele cunhado, se aquele Yavam, ele fala, não quero casar com ela. Por qualquer razão que seja, eu não quero casar com ela. Então, deveriam fazer um divórcio. Só que não é um divórcio normal. Sendo que o casamento não é um casamento normal. É chamado um ibum. Então, o divórcio também não é um gueto, não é um divórcio normal. É um divórcio que se chama halitza. Halitza é um divórcio muito estranho, que aconteceu várias vezes, mas poucas vezes na nossa história. Como que é esse divórcio? O divórcio, a Torá descreve claramente isso.
é uma das 613 preceitos mitzvot da Torá, que a mulher, que agora o nome dela é Chalitza, certo? Essa mulher que vai ser Chalitza, ela que vai receber esse divórcio ou essa separação desse homem que deveria casar com ela. Então ela vai para esse cunhado, ela retira o sapato dele, joga no chão e também tem que cuspir no chão. E qual vai ser o nome deste homem? Beit Halut Hanal. O homem que tirou o sapato. Por quê? Porque ele não quis construir a casa do seu irmão falecido. Ele não quis dar continuidade para a casa daquele seu irmão que faleceu. Vamos explicar um pouquinho mais na questão mística, o que significa essa questão do sapato e colocar o sapato, tirar o sapato, o que significa essa questão aqui. Vem o Nachmanides, o Ramban, e nos explica o seguinte: Chachmei Israel HaKadmonim, os sábios do povo de Israel do passado, eles falavam que a ideia do Yibum, esse casamento entre os cunhados, não era somente entre cunhados, quer dizer, os irmãos do falecido, mas qualquer outro redentor, qualquer outro parente próximo, um tio, um cunhado, um primo, qualquer próximo familiar próximo, ele também deveria fazer esse ibum, esse casamento, e dessa forma ele seria um goel, o redentor, ele estaria redimindo a alma do falecido, porque ele vai ter um filho que vai ter o nome dele, e que vai herdar o dinheiro que ficou travado, porque o cara faleceu, não tinha filhos. Então, quem que vai redimir, salvar todas as posses daquele falecido? E a alma daquele falecido é aquele parente próximo, ou o cunhado, quer dizer, ou o irmão do falecido, ou um primo do falecido, um tio do falecido, alguém próximo vai ser o redentor, o Goel, que vai redimir aquele falecido. Então aqui nós vemos que antigamente não somente os irmãos seriam os Yavam, ou os redentores, mas também qualquer outro parente próximo. Então agora já entendemos a palavra redimir. Então, lembrando o que falamos lá no passado, no comecinho das aulas, que o Elimelech, ele tinha um irmão, que era o Salmão, e tinha mais um irmão, que era o pai da Naomi. Na prática, o Elimelech casou com a sua sobrinha. Naomi era sobrinha do Elimelech. Só que o Salmão, ele teve um filho, que era o Boaz. Então, o Boaz, ele era, por um lado, primo da Naomi, e por outro lado, ele era sobrinho da Naomi, porque a Naomi casou com Elimelech, que era irmão do Salmão. Então, ela era a tia do Boaz. E lembrando, Elimelech, ele teve 2 filhos, Machlon e Quilion. E esse filho Machlon, lá no país de Moav, do outro lado do Jordão, ele casou com quem? Ele casou com a Ruth. Então o Machlon morreu e deixou a Ruth viúva. O Elimelech morreu e deixou a Naomi viúva. Então aqui eu preciso de um redentor, porque as posses do Elimelech e as posses do Machlon estão travadas. E a alma deles também estão travadas, porque ninguém recasou com a Naomi e ninguém recasou com a Ruth. Então quem seria a pessoa mais próxima?
seria um dos parentes próximos, que seria o Boaz. Então, quer dizer, ele iria redimir e herdar toda a fortuna, toda a herança da Naomi, que seria o dinheiro do Elimelech, o dinheiro do Machlon. Então, o Boaz ele seria o Goel, o redentor das posses. Então, ele seria a pessoa mais correta, não somente de comprar as posses financeiramente, mas se ele casasse com a Ruth e fizesse o Yibum, como falamos antes, que era permitido, sendo que ele era o parente mais próximo, que não sobrou nenhum cunhado. Então, o parente mais próximo seria aqui o Boaz, para que se casasse com a Ruth. Porque ela era Yevamá do Machlon, ela era a viúva do Machlon, que era primo do Boaz. Então, dessa forma, ele seria duas coisas. Ele seria o Goel, quer dizer, aquele que vai redimir, o redentor, e por outro lado, ele vai ser o Yavam, porque ele vai estar casando com a Yevamá, que era a Ruth. E foi exatamente esse o plano magnífico que a Naomi ela fez na sua cabeça. Eu quero que a Ruth case com o Boaz, e dessa forma vai substituir os falecidos, vai redimir as posses, e o filho que eles vão ter, na verdade, vai ser uma reencarnação e uma continuidade dos que faleceram. Então essa que foi toda a estratégia que a Naomi estava montando aqui. Um pouquinho complexo, mas a ideia é essa. A grande pergunta é, por que a Naomi não foi até o seu sobrinho, o seu primo, o Boaz, e falou para ela: olha, meu querido Boaz, nós nos conhecemos há tantos anos, faz um favor, você conhece a Ruth? Ela é tão maravilhosa, ela é linda, ela é recatada, uma pessoa tão especial. Pronto, vamos fazer um casamento. Lindo e maravilhoso. Por que ela teve que fazer toda essa bagunça secreta no meio da noite, ir na cama dele, descobrir as pernas, ficar deitada para ele acordar, para ele se assustar e falar tal e tal coisa? Não era mais fácil a Naomi virar para o Boaz e falar: olha, vamos fazer aqui um shidduch, ou contratar um shatran, um casamenteiro, para ir lá apresentar para o Boaz, talvez você queira casar com a Ruth. Por que ela fez todos esses detalhes no meio da noite, descobrir as pernas, e que ele falasse para ela o que devem fazer? Ele era muito inteligente. E, aliás, esse plano que ela fez poderia dar tudo errado, e até pior, ela poderia perder tudo. Poderia perder esse carinho que ele estava dando para elas. Ele poderia ficar revoltado. Oh, que negócio é esse? Então, tinha muitos outros caminhos mais fáceis para que esse casamento acontecesse. Então, a Naomi ela tinha ótimas intenções para que ele virasse o Redentor, para que ele fosse o Yavam, para que ele casasse com ela. Lindo. Mas por que ela não poderia fazer diretamente dessa forma? Por que ela teve que fazer de uma forma tão conturbada? E também a ideia que falamos antes, aquela frase, que a tua última bondade é maior, é melhor do que a tua primeira bondade. O que significa essa frase? Então, voltando para a questão da reencarnação, mas sem entrar na questão da reencarnação, mas as histórias que contamos do passado. Lot, ele vivia em Sodom, com as suas filhas, com a sua mulher, e daí Sodom era um povo perverso, e teve que ser destruído, e na prática eles foram salvos, só o Lot com as suas duas filhas, e naquela noite elas deram para ele beber muito vinho, ele ficou bêbado, e a mais velha teve uma relação com o pai, e ela engravidou e teve um filho. E na noite seguinte, a segunda filha também teve. Mas a primeira filha, ela teve um filho com o seu próprio pai. E ela, cara de pau, ela fala: esse filho se chama Moav, Meaba, do meu pai, filho do meu pai. Literalmente, falou: esse aqui é filho do meu pai. Fazer o quê? É isso. Passam-se várias gerações,
o povo de Moab, tem o rei de Moab, e nasce quem? A Ruth. A Ruth. Então, quer dizer, aqui foi uma relação totalmente inconsciente, sem saber que ele estava tendo uma relação com a sua própria filha. Então, nasceu uma criança de uma relação incestuosa e de uma relação sem nenhum conhecimento. Ok? Outra história. Yaakov, patriarca Jacó, ele tem 12 filhos. Daí o José ele foi vendido. Quando que o José ele foi vendido, quando Yosef ele foi vendido, e Yehudá ele foi afastado porque ele participou dessa ideia, então ele foi meio que punido, e ele casa com uma mulher, tem 3 filhos, e o primeiro filho casa com o ele vai casar com uma mulher que chama Tamar. O ele pecou, e ele acabou sendo morto. Depois vem Onen, pecou, morreu. E depois tinha o terceiro. O Yehudá não queria que o terceiro também morresse, porque eles eram Yavam, tá vendo aqui? Por que o segundo casou com ela? Porque ele era o Yavam, se substituindo, casando com a sua cunhada do seu falecido irmão. O segundo, o terceiro também precisava fazer a mesma coisa. Só que ele era criança e o Yehudá não queria que ele também morresse. E daí o Yehudá, ele vai lá tosquear, cuidar do seu rebanho, e a Tamar troca de roupa como uma prostituta na estrada. O Yehudá se interessou por ela sem saber que era sua própria nora, e acabaram tendo uma relação, e ela engravidou, e daí ele quase matou ela, e ela, de uma forma muito discreta, disse que esses objetos que você deixou comigo, eles pertencem a este homem que me engravidou, e ele entendeu que na verdade era ele mesmo que tinha engravidado ela. E ela estava grávida de gêmeos, e nasceu o primeiro filho, que se chama Peretz. Então, aqui tivemos uma relação também que seria a questão do Yibum, porque falamos antes que antes do Matan Torá, as regras de Yibum, desse casamento, era bem diferente. E o Yibum poderia ser mesmo com o sogro. Então, apesar que ela poderia casar com o cunhado caçula, com o terceiro cunhado, com o terceiro filho, que era o Sheila, mas ela poderia fazer essa continuidade da família do falecido marido com o próprio sogro. Não tinha proibição naquela época, antes da outorga da Torá. E foi o que aconteceu. Foi totalmente não conscientes disso, quer dizer, ela era consciente, mas ele não era consciente disso, e na prática foi o que aconteceu. Então aqui aconteceu um Yibum entre Yehudá e a Tamar. E tiveram um filho que se chama Peretz. E esse Peretz teve um filho que se chama Boaz. Então aqui nós vemos então temos o Boaz, que é filho de Peretz, que é filho da Tamar. Ok? Estamos gravando aqui? Então temos aqui 2 casamentos incestuosos proibidos, que na época talvez não era tão proibido. Então, Lot, com a sua filha, saiu o povo de Moab, que saiu a Ruth. O Yehudá, com a Tamar, saiu Peretz, que acabou saindo Boaz. E quem saiu de Boaz? O rei Davi. Por isso que a gente fala nos Salmos, no Teilim, a gente fala Matzati David Avdi Beshemen Kochi Meshachtiv. Eu encontrei, Deus ele fala, encontrei o David, o meu servo, e eu ungi ele com o meu azeite sagrado. Fala os nossos sábios, fala o Medrash, onde Matzati, onde eu encontrei o rei Davi? Eu encontrei ele em Sodom.
calma aí, o que tem a ver Davi com Sodom? Porque o Davi, ele é descendente desses dois casamentos que falamos antes. O David, ele é o bisneto da Ruth, que é de Moab, que é a filha de Lot, que veio de Sodom. Então, Deus, ele fala, eu encontrei essa sementinha, esse sêmen, essa gota de sêmen, essa gota dessa alma, lá em Sodom, saiu com a filha do Lot. E ela teve um filho, que é Moab, que dali saiu o rei Davi. Mas, por outro lado, o rei Davi, ele é filho, ou ele é o bisneto do Boaz, que é o filho de Pérez, que é o filho de Tamar, com o Yehudá. Muito louco essa mistura toda. Então, a Naomi, ela sabia de tudo isso. E ela queria dar continuidade para poder criar essa alma tão especial, essa dinastia tão especial, que é o rei Davi e todos os seus descendentes, e que dali vai chegar a alma do Mashiach. O Mashiach, ele vem, o Messias, o Mashiach, o Redentor verdadeiro e final, ele vem da casa do Davi. Por isso que o que o mundo acredita, quem é o Redentor, é mentira, porque ele não era da tribo de Yehudá, tá? Então, sinto muito lhe informar, quer dizer, aqueles que ainda acreditam nessa mentira, porque não vem da tribo de Judá. E toda essa história daqui é para montar exatamente essa alma tão preciosa, essa alma do David Amelech, essa alma da tribo de Judá, da tribo de Judá, que vem o Judá com a Tamar, acaba chegando o rei Davi, e o rei Davi que vai ser o pai dessa dinastia maravilhosa que vai chegar ao Mashiach. Então a Naomi, ela sabia de tudo isso. E ela sabia que se ela fosse nos caminhos naturais e falasse, meu querido Boaz, vamos fazer um casamento com a Ruth? Não. Imagina, ele não ia aceitar casar com uma moabita que veio, que acabou de se converter, e que existe toda aquela controvérsia que falaremos semana que vem sobre casar com uma moabita. E tem toda essa questão mística, essa questão de almas. Ele não iria aceitar de uma forma normal. E por isso que ela fez de uma forma tão não natural, não comum, para que ele acabasse aceitando. E por isso que ela falou, você é o nosso Redentor. Você tem a obrigação de casar comigo. Você é a minha continuidade. Se você quer saber mais sobre Mashiach, eu já postei nas últimas semanas 4 aulas nos meus canais sobre Mashiach, Mashiach 1, 2, 3 e 4. E ali está explicado muitas coisas sobre Mashiach. Ainda tem acho que mais 2 aulas para postar. Talvez nos próximos dias eu possa postar mais as próximas aulas. Então por isso que ela fala para ele, você é o nosso Redentor, você é o Yavam, você tem que casar comigo. Então por isso que ela fez dessa forma tão controversa, para que acontecesse para que esse casamento acabasse acontecendo. Fala o comentarista Alshir, que naquele momento que a Ruth estava conversando com ele, o Boaz, ele se lembra o que aconteceu com o Lot. O Lot estava bêbado e teve uma relação com a sua filha e acabou gerando Moab, que acabou chegando nessa mulher que está aqui na minha frente, que está aqui na minha cama. A Ruth é descendente de um bêbado. E por outro lado, eu sou descendente do Judá com a Tamar, que foi lá cuidar do rebanho e não sabia que era sua nora. E agora está acontecendo a mesma coisa. Tem uma moça que está na minha frente, que quer casar comigo, e está repetindo a mesma história. Venichiem avinu zara. Quer dizer, a frase que a filha do Lot falou,
Nichiem avinu zara, teremos um Zera. Zera é um filho e Zera é uma semente. Com essa relação, falou a filha de Lot, eu vou gerar uma semente que é a semente do Mashiach, que é a semente dessa alma tão especial. E nesse momento, Boaz ele falou, uau, olha só a responsabilidade e o mérito que está acontecendo comigo agora. Está na minha mão de dar continuidade a esta semente. De juntar essas duas famílias, a história do Lot com a sua filha, que é Moav, que é a Ruth, e eu, que sou o fruto do Yehudá com a Tamar. Se eu casar com ela, eu vou dar continuidade a esta semente do Mashiach tão sagrada, tão especial. E por isso que precisava ser de uma forma tão recatada e de uma forma tão discreta e de uma forma que não é que a Ruth estava apaixonada por ele, ou que ele estava apaixonado por ela, ou que a Naomi foi lá oferecer um casamento, porque daí seria uma questão egoísta. Eu gosto de você, eu estou pensando em mim, do meu prazer, para você me redimir. Não. O ponto aqui precisava ter essa submissão, essa autoanulação, ou esse altruísmo, para que desta relação pudesse dar a continuidade ou criar essa semente que vai trazer o Redentor do povo de Israel e o Redentor do mundo todo. E por isso que foi dessa forma toda. E só para concluir, para falar a questão do sapato, a questão desse sapato tão especial, da halitzá, desse divórcio, desse Yavam com Yevamá. E por essa razão também, a Ruth descobriu as pernas do Boaz. Não descobriu outra parte do corpo, as pernas, os pés. Por que bem os pés? Porque qual a ideia do sapato? O sapato é a parte que nos separa da matéria, ou que nos conecta com o chão. Então o sapato representa um aspecto físico. Tem o meu corpo e tem o sapato, que é a parte mais inferior, que representa o meu corpo, a parte física da minha alma. Quando que o Yavam, o parente, casa com a Yevamá, com a mulher que perdeu o marido. Então este homem, esse Yavam, ele está calçando a alma do falecido dentro de um corpo físico. A alma do falecido vai descer dentro do mundo, dentro do corpo daquela criança. Então, por isso que é tão importante esse casamento. Ele está calçando, ele está trazendo a alma para dentro de um corpo físico, material. Já o halutz, já a halitzá, já esse divórcio, o que está acontecendo aqui? O halutz, o que ele está fazendo? Ele não está trazendo a alma do falecido para o mundo. Ele não está reencarnando a alma do falecido naquela criança que poderia nascer. Ele não está trazendo a alma para dentro de um corpo. Ou ele não está calçando aquela alma. Ele não está trazendo para dentro de um sapato. Então o que faz nesse divórcio, nessa halitzá? Tira o sapato. Joga o sapato para fora. E foi essa a intenção da Ruth ao descobrir as pernas do Boaz. Ela revelou as pernas dele para falar, olha, se você não casar comigo, você vai estar fazendo uma halitzá, você vai estar jogando o sapato para fora. Os dois falecidos, o Elimelech e o Maclon, vão para o Beleléu, vão ficar lá em cima, não vão conseguir se incorporar e se materializar e voltar e vir para esse mundo. E por isso que ela descobriu as pernas dele. E daí ela fala para o Boaz, Hasdecha Haron, a tua bondade, essa última bondade que você vai fazer aqui, é melhor do que a tua primeira bondade. Quer dizer, este casamento entre eu e você, que vai ser uma bondade maravilhosa, que você vai redimir, você vai salvar, você vai reencarnar, você vai fazer esse casamento, vai fazer Yevamá. Esse casamento é muito maior, muito mais importante do que aqueles dois primeiros casamentos entre o Lot e a sua filha, e entre Yehudá com a Tamar.
Porque este casamento aqui, você está totalmente consciente do que está acontecendo. Você sabe 100% da situação do nosso, da importância desse nosso casamento. Então, a bondade que você vai fazer comigo e com os falecidos é muito maior do que a bondade do passado, dos outros casamentos. Esse é um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história do nosso povo, a história dos nossos gigantes, que possamos realmente aprender essas histórias. E se Deus quiser, semana que vem teremos mais uma aula, e a última aula dessa história tão maravilhosa da Ruth com todos os seus descendentes. Uma boa noite para todos.